Outro destaque desta quarta-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e outros 5 partidos pediram a abertura de um processo apuratório contra a conduta de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. A solicitação foi apresentada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e busca responsabilizar o líder da autoridade monetária por suposto descumprimento da lei que estabelece a autonomia do banco. Os esquerdistas citaram um artigo que coloca entre os objetivos do Banco Central Autônomo suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Se aceita, a ação poderá resultar na perda de mandato de Campos Neto. E aí, Zé, acredita nessa possibilidade? Será que pode vingar essa ação contra Campos Neto, Zé? Pois é, eu acho uma besteira, uma inabilidade, né, e uma burrice até falar do próprio governo. Eu tenho insistido que o Banco Central é governo, Campos Neto é governo, né? Só que existem regras que não pode agora ser trocado. Seria mais ou menos o Lula tentar demitir um funcionário público que tem estabilidade, não pode. A Constituição define isso. E agora uma legislação define que o Banco Central não é independente, né? Mas tem autonomia. E os diretores e presidentes têm 2 anos de mandato e pronto. O Lula tinha que aceitar, negociar com ele, conversar através da sua equipe econômica, para isso nomeia o ministro da Fazenda e pronto. Esse tipo de ataque não dá em nada, piora piora a condição do governo, porque cai por terra essa credibilidade, porque vê que o governo está tentando interferir e descer juros e dados do Banco Central de forma inábil, né? De forma intervencionista. É perigoso isso porque nós estamos agora falando de juros, mas daqui a pouco pode ser uma crise cambial. Se houver uma desvalorização, pode ser que o Campos Neto tome posições que não estejam na linha de Lula sobre câmbio, por exemplo, né? Nós não estamos numa crise cambial, mas pode acontecer. Mas o presidente do Banco Central ganhou através da legislação que não será mudada, não há clima, não tem votos, não tem nenhuma maneira de mudar isso, né? Ele ganhou esse mandato. E muitos aqui dizem, olha, é uma situação meio complexa. Por exemplo, se Lula nomear a Dilma daqui a 2 anos, né, quando completa o mandato do Campos Neto, para a presidência do Banco Central, aí vem um novo presidente da República, que seja o Tarcísio, né, de Freitas, e ele tem que conviver com Dilma 2 anos como presidente do Banco Central. São as regras, é assim, e Lula deveria ocupar. E essa fala de Lula acaba insuflando. Então, assim, nós temos aqui em frente o Banco Central, que é aqui pertinho do outro lado, em frente ao Banco Central, vigília pedindo a demissão do presidente do Banco Central, do Campos Neto. Isso é ridículo. No Congresso hoje, os deputados lá dos partidos de esquerda fizeram um trabalho lá de assinaturas e levaram ao presidente do Senado Federal, que prometeu chamar o Campos Neto para ir ao Senado discutir a política de juros. Se o Campos Neto der uma escorregada lá, acaba com a economia do Brasil, quer dizer, é jogando contra o próprio patrimônio. Eu acho que Lula e o governo, a equipe econômica, deveriam, né, aceitar que ele tem um mandato e tentar conviver, e não ficar nessa guerra interna fratricida. Será que uma ação como essa, Dantas, pode funcionar ou ter o objetivo de funcionar como mais uma forma de pressão contra Campos Neto? Uma pressão por parte do governo contra o presidente do Banco Central, Dantas? Não, são os aloprados da esquerda. O objetivo é jogar para a plateia. Não vai acontecer nada, o Pacheco não vai levar isso adiante. O máximo que ele pode fazer é, beleza, então vamos pedir aqui, vamos solicitar dar encaminhamento, solicitar que o Banco Central faça as explicações técnicas, porque eles estão solicitando isso no pedido. Requisite-se ao Banco Central as explicações técnicas, que são todas públicas. A ata do Copom, inclusive, é publicada logo depois da reunião. Eu sei que é difícil para a Gleisi entender, e para a maioria desses partidos de esquerda, né? Eles não conseguem entender ali, leem e não entendem. O nome disso é analfabetismo funcional. Provavelmente eles devem ter dificuldade para entender. Por quê? Porque é tudo público, todo mundo sabe. Chama assessoria técnica. Eles entendem. É lógico que eles entendem. Estou fazendo aqui piada. Eles fingem que não entendem.
Eles querem explicações técnicas, provisões concretas, demonstrações acerca da legalidade, motivação, impessoalidade, eficiência da política adotada. Todas as decisões a gente sabe que são tomadas por o grupo ali do Copom, em função, um colegiado, em função do quê? De assessoria até, de um estudo técnico que considera uma série de variáveis, inclusive de médio e de longo prazo. Quando o Lula, já no início do seu mandato, começou a atacar os fundamentos econômicos, começou a atacar o Banco Central, começou a exigir que baixasse os juros na canetada, o que ele fez? O que aconteceu com os juros? Subiu. A curva de longo prazo da Selic, ela subiu, a expectativa do mercado foi, meu Deus, vão mexer aonde não deve, na hora que não pode. Quando isso acontece, aumenta o risco embutido em qualquer operação financeira, em investimentos e tal. Quando aumenta o risco, aumenta o preço do dinheiro, por isso os juros aumentam. Então, o que se quer é continuar, é seguir nessa retórica de enfrentamento político. Por quê? Porque agora em agosto, depois do recesso, quando o Banco Central reduzir a taxa Selic, a Gleisi e os partidos de esquerda vão dizer, olha aí, vencemos. O Lula vai dizer, olha aí, vencemos, conseguimos finalmente que o Banco Central se curvasse aqui às nossas exigências e baixasse os juros. Isso aí é briga política, é espuma. Roberto Mota, queremos ouvi-lo também, Mota, sobre essa ação apresentada pelo PT e outros partidos contra Campos Neto. Mota. É uma estratégia política clássica da esquerda. Escolha um alvo, mantenha o foco nele. São conselhos de Saul Alinsky, um dos ideólogos da esquerda moderna americana, de onde a esquerda brasileira copia tudo. Alinsky explica isso em um livro famoso chamado Regras para Radicais. Eu explico essas ideias e conto a história de Alinsky no meu livro, cuja segunda edição acaba de sair, Jogando para Ganhar. Eu explico como é que a esquerda usa os ensinamentos de Alinsky e é a tradução perfeita do que a gente vê hoje na cena política brasileira. Ninguém deve perder tempo procurando bom senso ou lógica nisso. É pura guerra política com o objetivo de conseguir o maior poder possível. Pavinato. A Gleisi não quer baixar nada, né? Ela quer baixaria. Aí eu não sabia, pode pedir então, quando uma autoridade toma uma medida econômica, pode pedir esse tipo de ação no Senado, né? Eles podem pedir estudo técnico. Podia pedir estudo técnico do Bernard Api, porque não tem estudo técnico nenhum da reforma tributária. Vão pedir estudo técnico do Haddad, não tem estudo técnico nenhum da proposta do arcabouço fiscal, também conhecido como arcabouço fiscal. Ela quer o quê? Ela quer saber as bases matemáticas econômicas. O Lula disse que os livros de economia estavam superados, minha senhora. Você precisa estar mais atenta ao discurso do presidente do Brasil, o magnífico senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Se é para pedir base em fundamento legal, fundamento econômico, em pesquisa de campo, em parecer técnico, dá para ficar chamando a toda hora o presidente e os seus ministros no Senado. Agora, vamos ver se eles conseguem, do lado deles, apresentar um estudo técnico de viabilidade para todas as lambanças que fazem. Porque o Roberto Campos Neto, eu tenho certeza absoluta que tem a defesa técnica para manutenção da taxa de juros no patamar na qual ela está. E isso se justifica justamente porque é este governo que está nas mãos do Luiz Inácio Lula da Silva, que é presidente de honra, que é o grande homem do Partido dos Trabalhadores. É por conta deste Partido dos Trabalhadores que não faz a lição de casa que os juros está onde está. A lição, ela é básica. Agora, se o PT quer baixaria,
deveria ter levado isso até o judiciário, que aí eu queria assistir a aplicação de uma multa por litigância de má-fé na casa das dezenas de milhões de reais.